Insistir em alguém que é tão fraco não dá pra entender. Sim, eu já tentei, suas misericórdias não encontro explicação. E mesmo quando fraco eu estou, encontro força em seu imenso amor. E quando eu falhei, nunca me julgou, e o seu poder se aperfeiçoou. Que Deus é esse que conhece minhas fraquezas, que é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito feito eu. Que Deus é esse
Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos conhecer para os irmãos dessa noite. Estamos dando a honra da sua presença à irmã Maria do Rosário, ela é irmã da nossa irmã Creuza. Cadê a Maria do Rosário? Glória a Deus, está ali. Quantos estão felizes pela nossa vida hoje, semana de noite, para dizer amém? Deus abençoe, irmã Maria do Rosário, muito obrigado pela sua visita. Sabe que Deus tem uma palavra especial no seu coração, amém? Ficamos de pé nesse momento. Oremos pela nossa cultura, pela uma vez, seja o coração de Deus aqui de lugar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos nas ovelhas de Sua presença nessa noite. Queremos agradecer a Ti, Deus, pelos louvores que foi entoado pelo Teu nome, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nesse breve momento. Deus amado, apresentando o Teu servo, que vai abençoar a Tua palavra nessa noite. Usa o Teu servo com graça, com autoridade, com sabedoria. Fala o nosso coração por intermédio da Tua palavra, que é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, por gentileza, tomem os vossos assentos. Quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós iremos estudar, meditar no capítulo de número 16. Queremos louvar a Deus, pela vida da irmã Maria do Rosário. Que bênção recebê-la aqui novamente, sempre bem-vinda, em nome de Jesus. Nós estamos na 16ª terça-feira, onde estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo amado médico Dr. Lucas. E nós entramos desde o capítulo 13, no estudo, irmão, sobre as viagens missionárias de Paulo. E hoje estaremos meditando na segunda viagem missionária de Paulo. Antes de lermos o capítulo de número 16, eu quero ler com a igreja o finalzinho do capítulo 15. Capítulo 15, a partir do versículo de número 36, nos diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Capítulo 16, a partir do verso 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo:
passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Trode, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é bom recordarmos, antes de meditarmos hoje neste assunto da segunda viagem missionária de Paulo, no início dela, é bom recordarmos a forma como a palavra de Deus está organizada. A Bíblia, irmãos, possui 66 livros, dividido em 2 testamentos. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, no Novo Testamento temos 27. O Antigo Testamento, irmãos, está dividido em Pentateuco, depois nós temos os livros históricos, depois os livros poéticos e, por fim, os livros proféticos. Os livros proféticos do Antigo Testamento estão divididos em 2 partes: profetas maiores e profetas menores. Já no Novo Testamento nós temos os livros biográficos, ou também conhecidos como os Evangelhos, que contam ou narram a história de Jesus Cristo. Depois nós temos este livro que nós estamos estudando, que é o livro histórico. É o único livro histórico do Novo Testamento. Após isso nós temos as epístolas paulinas, temos as epístolas gerais ou epístolas universais, e por fim o único livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Dito isto, irmãos, é importante compreendermos que nós estamos diante de um livro histórico. Por ser um livro histórico, nós temos muitas narrativas. Nós estamos estudando desde o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, e desde o capítulo 13 nós estamos meditando sobre as viagens missionárias de Paulo. Nós vimos que Paulo foi encomendado pela igreja de Antioquia, e a Bíblia nos apresenta 2 Antioquias: a Antioquia da Síria e a Antioquia da Psídia, que já ficava na região da Ásia. A Antioquia da Síria, irmãos, hoje está situada na região da Turquia, e, aliás, a Antioquia da Síria está situada na região da Síria, mas a Antioquia da Psídia na região da Turquia, na Ásia Central. Nós vimos que aquela igreja Antioquia da Síria foi uma igreja, irmãos, muito envolvida na obra missionária, e foi a igreja quem se tornou uma agência missionária para enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Não somente os enviou, mas também os manteve, os mantiveram na obra missionária. Nós vimos, irmãos, que a igreja de Antioquia estava em oração e jejum. E neste momento de oração e jejum, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. E Paulo e Barnabé então foram enviados para a Ásia para pregar o Evangelho. Porém, irmãos, eles levaram a João Marcos, que não era para ter levado, porque o Espírito Santo havia dito que era somente para separar Barnabé e Saulo para esta obra, e não João Marcos. João Marcos ainda, irmãos, esteve em 3 cidades das 7 que foram cidades alcançadas pela primeira viagem missionária de Paulo, e nós vimos que João Marcos esteve em Salamina, esteve na região da Panfilha. Na região da Panfilha haviam 2 cidades, a cidade de Pafos e Perge. E depois, irmãos, o apóstolo Paulo e Barnabé foram ainda para a Antioquia da Psídia. Mas na cidade, irmãos, de Pafos, João Marcos ainda estava com Paulo e Barnabé. Porém, na cidade de Perge, João Marcos resolveu voltar para Jerusalém e não prosseguir a viagem. Certamente isso causou uma tristeza muito profunda no coração do apóstolo Paulo, mas Paulo prontamente entendeu que não era para João Marcos ter ido nessa viagem. Talvez ele não estava ainda preparado para essa viagem. Depois, irmãos, da cidade de Antioquia da Psídia, Paulo e Barnabé ainda visitaram 3 cidades.
que está registrado por Lucas no capítulo de número 14. A cidade de Icônio, a cidade de Listra e a cidade de Derbe. Depois disso, Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia da Síria, a igreja que havia recomendado que eles pregassem o evangelho na Ásia, e relataram tudo o que aconteceu. Nós vemos, irmãos, que há algo que acontece no intervalo entre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo, que é o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que nós estudamos na semana passada. Há um concílio na igreja. Muitos gentios foram alcançados pelo evangelho e muitos judeus, principalmente os fariseus, começaram a questionar a respeito da circuncisão daquelas pessoas gentílicas que haviam se convertido ao evangelho. E este questionamento foi tal que foi necessário que os apóstolos, juntamente com os anciãos, se reunissem na igreja central, na igreja matriz que estava em Jerusalém, para tratar do assunto. E ali aconteceu então a primeira convenção da igreja para tratar dos problemas que ali estavam acontecendo. De modo que Tiago, irmão do Senhor, naquela reunião, tomou a palavra e disse: irmãos, não é razoável que nós perturbemos os gentios com este negócio de circuncisão. A circuncisão é um ritual judaico. Os gentios não têm nada a ver com isso, eles não têm que ser perturbados com essas questões referentes à circuncisão. Então os apóstolos compreenderam que Tiago estava com razão e fez um decreto para que Paulo e Barnabé levassem a igreja de Antioquia, para que os gentios não se preocupassem com nada referente à circuncisão. Pois bem, depois disso feito, no finalzinho do capítulo 15, nós vemos que Barnabé e Paulo estavam reunidos. E Paulo então entendeu que era bom visitar as igrejas que estavam na Ásia, as igrejas que já haviam recebido o evangelho, que haviam ouvido a palavra do Senhor, aquelas pessoas que receberam a Cristo em seu coração. E Barnabé olhou para Paulo e disse: Paulo, já que nós vamos voltar para a Ásia e visitar as igrejas que nós pregamos o evangelho, seria bom que nós levássemos a João Marcos. Mas Paulo, irmãos, entendeu que aquilo não era correto, porque João Marcos já havia abandonado a obra do Senhor. Não tinha sentido levar João Marcos novamente para uma outra obra missionária. Barnabé, descontente com o posicionamento de Paulo, resolveu ir com João Marcos para Chipre, enquanto a igreja de Antioquia recomendou que Paulo e Silas, também chamado de Silvano, fossem realizar a segunda viagem missionária. E nós vemos agora no capítulo de número 16 que Paulo e Silas foram para Derbe e Listra e encontraram ali um homem, um jovem ainda, por nome de Timóteo, que era filho de uma judia, versículo 1 do capítulo 16, e que ela já servia ao Senhor, mas o pai de Timóteo era grego. Para não causar escândalo entre os judeus, Paulo então achou por bem, mesmo tendo o decreto do concílio da igreja de Jerusalém, Paulo achou por bem circuncidar Timóteo, para não haver murmuração e para não causar escândalo entre os gregos e entre os judeus. E Timóteo então foi circuncidado. Timóteo passou a acompanhar Paulo e Silas nesta segunda viagem missionária. Paulo ainda tinha em seu coração de continuar visitando as igrejas da Ásia, mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, foram impedidos de continuar levando a palavra do Senhor para a Ásia. Eles não foram, irmãos, impedidos pelos irmãos da igreja, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Veja o versículo de número 7. Quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E aqui nós encontramos
uma preciosa lição que nós já vimos, irmão, no capítulo 13, e que é importante nós reforçarmos aqui nessa noite. O Espírito Santo ainda conduz a igreja do Senhor. Aleluia! O mesmo Espírito que dirigia a igreja primitiva, o mesmo Espírito que conduzia os apóstolos da igreja primitiva, o mesmo Espírito que direcionava Paulo em suas viagens missionárias, é o mesmo Espírito que continua dirigindo a igreja nos dias de hoje. Aleluia, o mesmo Espírito. Ele não mudou, Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo. O mesmo Deus que operou no passado, Ele ainda opera no presente. O mesmo Deus que curou no passado, Ele ainda cura no presente. O mesmo Deus que libertou no passado, Ele ainda continua libertando e salvando e renovando. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Os irmãos veem que há uma ação direta do Espírito Santo na igreja. Quando era para que fosse realizada a primeira viagem missionária, foi o Espírito Santo quem separou Paulo e Barnabé. E agora, irmão, na segunda viagem missionária, o Espírito Santo continua atuando. Paulo diz: eu vou para a Bitínia, junto com Silas e com Timóteo, mas o Espírito Santo diz: não é esta a obra que eu quero, não é este o lugar para onde eu vou enviá-los. E a Bíblia diz então que Paulo ficou em Troade, versículo 9, e ele teve uma visão, e na visão se apresentava um homem da Macedônia, e o homem da Macedônia rogava naquela visão e sonho que Deus dera ao apóstolo Paulo. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aqui nós vemos, amada igreja, o Espírito Santo direcionando o apóstolo Paulo. Ele está dizendo: este não é o caminho. Quem sabe Paulo orou naquela madrugada dizendo: Senhor, se não é para irmos aqui para a Bitínia, se não é para irmos para a Ásia, então mostra-me, Senhor, o lugar para onde eu deverei ir. E quando ele dormiu, a Bíblia diz que ele teve uma visão gloriosa, e nessa visão ele viu um homem gritando, um homem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia, Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos, porque nós também precisamos receber a palavra do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. E logo, irmãos, que Paulo despertou daquela visão, ele entendeu o que Deus estava falando em sonho. Deus estava direcionando Paulo e Silas para irem para a Macedônia, para a região da Grécia, para a região da Europa, e não para a região da Ásia. Irmãos, o nosso Deus ainda revela. Nosso Deus ainda revela. E aqui nós temos, irmãos, um precioso dom, que é o dom da revelação. O dom da revelação pode ser manifestada em visão, pode ser manifestada também em sonho. Todos nós, em algum momento, já tivemos sonhos que nós entendemos ao acordarmos que aquele sonho não era comum, mas que era um sonho vindo de Deus, que Deus estava falando conosco alguma coisa. E quando nós temos, irmãos, uma visão de sonho, às vezes acordamos e Deus já nos dá a interpretação. Às vezes nem precisamos dobrar o joelho para orar. Quando nós acordamos, a gente já olha, nós já entendemos. Nós acordamos, lembramos de tudo que se passou em sonho e logo entendemos o que o Senhor quer conosco. Mas tem sonhos, irmãos, que são complicados. Tem sonhos que nós sabemos que é uma visão, sabemos que se trata de uma revelação, mas não conseguimos compreender o significado daquele sonho. Existem pessoas que Deus, irmãos, pode, dentro do dom da revelação, dar o discernimento, o dom da interpretação do sonho.
Mas Deus pode dar a interpretação para nós mesmos. Quando sonhamos, ao acordarmos e não compreendemos o sonho, nós podemos dobrar os nossos joelhos. Devemos dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, o Senhor falou comigo em sonho, o Senhor me deu uma visão em sonho. Agora eu te peço, meu Senhor, que o Senhor me dê a interpretação. E Deus vai te dar. Se você teve uma visão em sonho e você não está conseguindo compreender o que Deus estava falando com você, olha a Deus, olha ao Senhor, e Deus vai escancarar, Deus vai descortinar, Deus vai mostrar para você o que Ele tem, a visão que Ele te deu. Ele vai trazer a interpretação para que você possa seguir o propósito que Ele te mostrou em sonho. Assim foi o apóstolo Paulo. Ele teve uma visão em sonho, mas ao que tudo indica, irmãos, quando ele despertou pela manhã, ele não precisou nem antes orar. Logo ele compreendeu, diz a Bíblia: vamos partir para a Macedônia, porque eles concluíram que o Senhor nos chamara para anunciar o Evangelho na Europa. E aí eles partiram. Versículo 11 diz que eles navegaram de Troade, foram direto para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali, irmãos, eles partiram para uma cidade chamada Filipos. Filipos recebeu este nome por alusão a um grande nome grego, a um grande conquistador, que foi Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Por isso essa cidade se chamava Filipos. Esta cidade de Filipos era a primeira cidade que ficava na região da Macedônia. Quando Paulo e Silas compreenderam que eles estavam em terra macedônica, que eles estavam na região da Macedônia, eles então entenderam que ali era o lugar pelo qual eles deviam pregar o Evangelho. E eu vou dizer uma coisa, amada igreja: quando o Senhor nos chama, Ele também se responsabiliza. Se o Senhor te chamou para uma obra, Ele se responsabiliza pela obra que Ele te chamou. Se o Senhor te colocou numa posição, Ele se responsabiliza pela posição que Ele te colocou. Aquele que chama, que é o Senhor, Ele também nos capacita. E Ele vai preparando tudo, irmãos. Às vezes a gente chega sem recursos, sem condição alguma, mas o Senhor vai preparando tudo, vai preparando todos os recursos, o Senhor vai preparando todas as condições. E quando eles chegaram, irmão, naquela cidade de Filipos, a Bíblia diz: no dia de sábado, versículo 13, saímos fora das portas para dentro do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Ali ele começou então a pregar a obra do Senhor. Me faz lembrar dos nossos missionários, né? Daniel Berg e Navinho, que saíram, irmãos, ao contrário, né? O apóstolo Paulo estava indo para a Europa. Os nossos missionários, Daniel Berg e Navinho, saíram da Europa e vieram para o Brasil. Saíram de uma região fria. Talvez seja por isso que nós ainda usamos terno e gravata, né? Porque o lugar que eles saíram era um lugar frio, vieram para um lugar quente, certamente vieram muito agasalhados. Minha esposa e eu tivemos a oportunidade de conhecer o porto de Belém, do estado do Pará, onde eles desceram, onde eles desembarcaram. Tivemos a oportunidade de sentar no banquinho da praça, irmãos, onde Daniel Berg e o Navinho sentaram ali. Aquilo foi maravilhoso. Nós tivemos o privilégio de ver o pastor Israel, foi o nosso pastor setorial. Irmãos, ele chorava como criança sentado naquele banco. E ele chorava, irmão, chorava que a lágrima escorria assim no rosto e molhava todo o local que ele estava. E a irmã Vera falava para nós assim: olha, deixa ele, deixa Israel que ele está emocionado. E depois que o pastor Israel, irmãos, passou aqui no meio de emoção, ele nos contou: para mim é um privilégio estar aqui, no lugar onde vieram os missionários lá da Suécia, os missionários lá da Europa.
chegaram aqui sem nada, sem condição alguma, e sentaram aqui embaixo de uma mangueira, pegaram manga, irmão, daquela mangueira que até hoje tem lá, e eles chuparam a manga ali porque eles estavam com muita fome, eles não tinham nada, não tinham recursos, mas sabe o que aconteceu? Deus preparou tudo, Deus preparou um lugar para eles ficarem, Deus preparou almoço para eles comerem, Deus preparou um lugar para eles congregarem, e eles levaram a palavra do Senhor. Nós visitamos, irmãos, a casa da nossa querida irmã Celina Albuquerque. Que lugar maravilhoso! Lá hoje é o Museu das Assembleias de Deus, e nós tivemos o privilégio de visitar a casa da irmã Celina Albuquerque, que foi, irmãos, a primeira mulher a receber o batismo com o Espírito Santo em solo brasileiro. Aquela irmã Celina Albuquerque estava orando numa madrugada, depois de haver recebido a palavra de Deus por intermédio dos missionários. Na madrugada ela orava e ela dizia: Senhor, eu creio que os dons espirituais são para os nossos dias, eu creio na palavra que o Senhor trouxe por intermédio dos missionários europeus. Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. E a história diz que ela então viu uma luz saindo dos céus, entrando pela janela, e quando ela viu aquele clarão chegar até ela começou a falar em outras línguas. Ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, diga livros, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus me deu esse privilégio de estar naquela casa onde aquela mulher recebeu o batismo com o Espírito Santo. Deus prepara tudo. Assim como foi Paulo, quando chegou naquela região de Filipos, eles procuravam um lugar que eles pudessem orar. Era a preocupação de Paulo: nós precisamos orar. Nós chegamos no lugar onde Deus nos colocou, onde Deus nos enviou, mas nós precisamos orar. A preocupação de Pedro não era diferente, era a mesma. Pedro sempre tinha a preocupação de orar. A preocupação era: eu preciso arrumar um lugar para orar. A Bíblia diz, irmãos, que quando Cristo ascendeu aos céus, os discípulos, juntamente com todos os demais irmãos, se reuniram no cenáculo para orar ao Senhor. A Bíblia diz no capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos que Pedro e João subiu a hora nona ao templo na hora da oração, porque eles queriam orar. Irmão, não existe uma vida cristã sem oração. Não é possível sermos crentes, servos do Senhor Jesus Cristo, sem termos uma vida de oração. Nós vimos, irmão, na palavra de Deus, que Daniel orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que Davi orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que Isaías orava ao Senhor. A Bíblia diz que o profeta Jeremias era um profeta chorão, porque sempre se ajoelhava diante de Deus e chorava em oração. A Bíblia diz que o próprio Cristo orou. A Bíblia diz que os discípulos oraram. E a Bíblia diz que nós também precisamos orar. Não é possível vivermos o Evangelho sem vivermos uma vida de oração. A oração nos sustenta, a oração nos mantém de pé, a oração nos dá vida espiritual, a oração é remédio e a oração também é preventivo, porque a Bíblia diz: orai e vigiai para não cair em tentação. Então a oração tem também um propósito preventivo. Nós oramos, irmãos, por problemas que ainda não chegaram, por tentações que ainda não bateram na nossa porta, mas nós oramos já dizendo: Senhor, livra-nos da tentação. Quando vier a tentação, que o Senhor nos dê força para suportar, porque a oração é vital na vida do crente. Por isso que o apóstolo Paulo, quando chegou em Filipos, ele junto com Silas, ele disse: vamos orar, vamos procurar um lugar para orar. E quando eles encontraram este lugar, a Bíblia diz que algumas mulheres se ajuntaram. E eles viram aquelas mulheres se ajuntando, e eles logo entenderam que ali, irmãos, era o momento de anunciar a palavra de Deus. E ali Paulo e Silas começaram a anunciar a palavra. Entre aquelas mulheres havia
Paulo dizia. E aqui nós vemos, irmãos, a obra do Senhor sendo realizada. O apóstolo Paulo não imaginava que iria encontrar naquela cidade aquela mulher chamada Lídia. O apóstolo Paulo não imaginava que em Listra encontraria Timóteo, que seria uma bênção para o seu ministério. Mas, irmãos, tudo já estava no propósito de Deus, tudo já estava na direção do Senhor, tudo já estava no projeto de Deus. Deus enviou Paulo e Silas, mas levantou Timóteo para ajudar. Deus enviou Paulo e Silas, mas levantou Lídia para que, abrindo o seu coração, recebesse a palavra que Paulo estava pregando. Isso significa, amada igreja, que nós não precisamos temer. Nós tememos a Deus, mas não precisamos ter medo da obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Às vezes o peso da responsabilidade é muito grande, é verdade. Tem hora, irmãos, que nós percebemos que o peso é muito grande, que a luta é muito grande, que as dificuldades do caminho são grandes, mas maior, irmãos, é o Senhor que nos levantou, é o Senhor que te chamou, é o Senhor que te capacitou. Ele é maior do que as lutas do caminho, glória a Deus. Ele é maior do que as dificuldades que poderão surgir. Ele é maior, irmãos, do que os problemas da obra do Senhor. Ele é maior do que tudo isso, e é Ele quem nos garante a vitória. E a Bíblia diz então no versículo 15, que depois que ela foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E a Bíblia diz que nos constrangeu a isso. No versículo de número 14, a irmã Lídia diz assim: eu estou com o coração aberto para receber a palavra do Senhor. Já no versículo de número 15, ela diz: agora é a minha casa que está aberta. Agora não somente o meu coração, mas o coração da minha família está aberto para receber a palavra do Senhor. E ela abriu a sua casa para que Paulo pudesse fazer ali cultos de ações de graças, cultos evangelísticos. E na casa da irmã Lídia nasceu a igreja de Filipos. Glórias ao nome de Jesus. Eu estava recentemente ouvindo um pastor presbiteriano dizendo que, diferente da igreja presbiteriana, isso está na mídia. Alguns irmãos capazes já devem ter ouvido essa pregação do reverendo Augusto Nicodemos, e ele diz assim, que acha interessante na Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus, irmãos, onde tem um local, onde tem uma casa, onde tem um lar, tem uma igreja. E ele diz assim: a igreja presbiteriana tem que preparar, tem que capacitar os presbíteros, tem que capacitar os pastores, tem que dar aula, cursos de missiologia para enviarem ao campo. E é tanta burocracia para abrir um trabalho que acaba dificultando o crescimento da igreja presbiteriana. E ele disse na sua pregação: mas na Assembleia de Deus é diferente. Se sair daqui da nossa igreja uma família e for para uma cidade, e essa família procurar lá e não encontrar uma igreja Assembleia de Deus, o que essa família faz? Abre a Assembleia de Deus dentro da sua casa. Não tem Assembleia de Deus aqui não, mas na cidade não tem, então vai ter aqui na minha casa. A partir de hoje tem culto aqui, vai ter culto aqui na quarta, vai ter culto aqui na sexta, vai ter culto aqui no domingo, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. A igreja primitiva cresceu, foi assim, irmãos. A igreja primitiva cresceu nos lares. A igreja Assembleia de Deus cresceu nos lares, irmãos. E nos lares, aleluia, ainda é um lugar, ainda são locais que o Senhor usa para salvar, para curar, para libertar, para batizar com o Espírito Santo e para levar para os céus. Aleluia. Eu amo o culto dos lares, irmãos. Aqui nessa igreja, Deus não me deu ainda o privilégio. Mas se tiver algum irmão aqui que fala: não, eu quero na minha casa, pastor, eu quero um culto na minha casa, nós vamos lá e vamos levar a palavra de Deus lá. Você convida os vizinhos, convida os moradores que estão na rua, que moram próximo de você, convida os seus familiares, nós vamos lá.
Esses dias eu estava conversando com a irmã Maria Fonseca, e ela falou: pastor, dentro da minha casa eu não consigo fazer um culto aqui, mas na minha garagem dá para fazer. E ela falou: eu queria convidar os vizinhos, queria convidar meus familiares, meus parentes para vir. O senhor faria um culto aqui? E eu disse: irmã Maria Fonseca, já está marcado. Nós vamos fazer um culto na garagem da casa da irmã Maria Fonseca. E ali, irmão, nós vamos por toda a igreja, viu? A gente leva uma caixinha de som, leva um violão, irmão Denis, leva um violão, leva os José Carlos, canta os hinos e prega a palavra. Porque assim como Deus operou na casa da irmã Lídia, Deus vai operar na casa da irmã Maria Fonseca. E se você fizer um culto na tua casa, nós vamos lá e Deus vai operar na tua casa também. Irmão, nós não podemos desprezar esses trabalhos, nós não podemos ignorar isso. A igreja sempre esteve nos lares dos irmãos, e a igreja, irmãos, continua crescendo dentro dos lares. Hoje já existem igrejas que trabalham até com células, que falam: não, em cada casa vai ter um culto, cada casa de um crente vai ser uma igreja. E é uma grande verdade, irmãos. Em cada lar tem uma igreja de Deus, na tua casa tem uma igreja de Deus, no teu lar tem uma igreja de Deus. O Senhor levantou a sua família para ser uma família missionária na casa do Senhor. Abre o seu lar, irmão. Abre o seu lar, irmão. Faça como Lídia. Eu estou com o coração aberto para receber a palavra do Senhor. Agora diga assim: eu também quero abrir o meu lar. Eu quero abrir a minha casa. Aleluia. E a Bíblia diz que Lídia foi tão persuasiva que o apóstolo Paulo disse: e ela nos constrangeu a isso. Ou seja, nós vamos lá, nós vamos. Não tem outra opção. Versículo de número 16, a Bíblia diz que aconteceu que, indo nós à oração, e nós vemos a palavra oração aqui novamente. Eles chegaram a Filipos e foram para a oração. Agora chegaram na casa de Lídia, após ter estado com ela, foram à oração. E a Bíblia diz que, tendo eles orado, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinação, a qual, adivinhando, dava grande lucros aos seus senhores. Tinha uma jovem ali que ela tinha esse espírito maligno, esse espírito de adivinação. Talvez alguém que olhasse poderia dizer: não, pode ser uma profecia. E a mulher ainda saía atrás deles dizendo: vejo que estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Talvez algumas pessoas ouviram aquilo e dizeram: olha lá, o Espírito Santo que revelou. Não foi, não. Foram os espíritos malignos que estavam sobre a vida daquela jovem, que estava atormentando aquela jovem. Talvez, irmãos, ela trabalhava como uma cigana, revelando o futuro das pessoas, e ela recebia dinheiro por aquelas adivinhações, e o dinheiro era o lucro da cidade. Mas o apóstolo Paulo não se enganava, porque o apóstolo Paulo tinha um dom, que é o dom que nós precisamos buscar para os dias de hoje, que é o dom de discernimento de espírito. Nós precisamos, irmãos, orar, em nossas orações dizer: Senhor, dai-me o dom de discernimento de espírito, dai-me o dom de discernimento de espírito, para que eu possa saber o que vem dos homens e o que vem de ti. Eu orei ao Senhor há tempos atrás, quando o Senhor me despertou a respeito deste dom, e eu comecei a orar. Eu estava pastoreando uma igreja, irmãos, muito difícil, sofrendo muito naquela congregação, e eu ouvi um hino que dizia: Senhor, eu preciso aprender a discernir entre o que vem do homem e o que vem de ti. E aquele hino entrou no meu coração, e eu comecei a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso deste dom de discernimento de espírito. E numa consagração Deus usou uma irmã e que veio até mim dizendo: meu filho, hoje eu dou a você o que tu me pediste. Tu me pediste discernimento, e hoje eu estou dando discernimento de espírito. E Deus me deu este dom maravilhoso. Quando foi no culto à noite, um rapaz, um
Isso não vem de mim. Todos estão enganados, ou a grande maioria. Mas eu te dei o dom para discernir o que vem de mim e o que não vem. Entre o que vem do Espírito e o que não vem. E isso não vem do Espírito. Naquela noite Deus me levantou, irmãos, eu pedi para os obreiros trazerem aquele jovem na frente. E os obreiros trouxeram o jovem na frente com muita dificuldade. E quando trouxeram à frente, minha esposa deve se lembrar disso, nós levantamos a igreja, e quando eu coloquei as mãos sobre ele caiu para trás endemoniado, cheio de espíritos malignos. Quem olhava falava: é o Espírito Santo, está falando em línguas, é Deus que está usando, mas ele estava sendo atormentado por espíritos malignos, e o Senhor me deu dom de discernimento de espírito. Paulo tinha este dom, irmãos. Quando ele viu aquela jovem que foi até ele, dizendo: estes homens que vos anunciam o Evangelho, o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Paulo, a Bíblia diz, olhou para aquela jovem, versículo de número 18, e disse: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, a Bíblia diz: saiu. Glória a Deus. Peça este dom a Deus. Nas suas orações, diga: Senhor, me dá o dom de discernir entre o que vem do homem e o que vem de ti. Irmãos, quantas pessoas que estão enganando dentro da igreja, quantas pessoas, irmãos, que demonstram às vezes estar cheios do Espírito Santo, mas estão cheios de espíritos malignos. Quantas pessoas que na aparência, irmãos, na aparência é uma boa pessoa, é um crente temente a Deus, mas, irmãos, na verdade está cheio de espíritos malignos. Dentro da sua casa é possesso com a sua família, com seus filhos, possesso no trabalho, cheio de demônios. As profecias, irmãos, que nós ouvimos dentro da casa do Senhor, precisamos de discernimento, porque quantas profecias falsas tem em nosso meio, quantas palavras que não vêm do Senhor tem em nosso meio, quantos espíritos de adivinhações tem em nosso meio. E quando nós oramos e dizemos: Senhor, me dá o dom de discernimento do Espírito, o Senhor está sempre disposto a distribuir os seus dons espirituais sobre a sua igreja. Ore neles e fala: Senhor, eu quero este dom, eu quero saber o que vem de ti e o que não vem, eu não quero ser enganado nessa vida aqui, não, eu não quero ser enganado por falsas profecias. Dá-me o dom de discernimento do Espírito, e o Senhor vai dar. Para aquele que tenta fazer a obra missionária, precisa ter o mesmo pensamento. Quem quer fazer a obra do Senhor, precisa orar a Deus e pedir: Senhor, eu vou fazer a tua obra, eu vou pregar a tua palavra, eu vou pregar o teu Evangelho, mas eu quero, Senhor, que o Senhor me dê o dom de discernir os espíritos, para saber o que vem de ti e o que não vem, porque Deus está disposto a distribuir os seus preciosos dons espirituais. Mas tem uma coisa, amada igreja: quando fazemos a obra do Senhor, sempre há oposição. A Bíblia diz que Moisés enfrentou oposição fazendo a obra do Senhor. Levantou-se Sanballat, levantou-se Coré, Datã e Abiram contra Moisés, para perturbar Moisés, para se opor a Moisés. A Bíblia diz que quando Neemias resolveu ir para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém, Sanballat e Tobias se tornaram oposição para Neemias. Jeremias enfrentou oposição, Isaías enfrentou oposição, Zacarias, Malaquias enfrentaram oposição. A Bíblia diz, irmãos, que o próprio Cristo enfrentou oposição. Portanto, irmãos, oposição faz parte da vida daquele que se dedica na obra do Senhor. Paulo e Silas estavam com o coração aberto, eles foram para Filipos para levar a palavra do Senhor. Deus levantou Lídia para abrir a sua casa, para ali se tornar um ponto de pregação. Aquela menina que estava endemoniada foi liberta daqueles espíritos malignos. Mas a Bíblia diz que aqueles senhores daquela cidade percebeu que perderam o lucro, porque eles lucravam muito com aquela garota, com aquela menina, e eles perceberam que os lucros
haviam se perdido. Então denunciaram a Paulo e Silas para que Paulo e Silas fossem presos, e eles foram acusados de causar tumulto e de perturbar a cidade. Foram presos injustamente, mas eles estavam fazendo a obra do Senhor. Irmãos, nós estamos fazendo a obra do Senhor, ainda que venha injustiça contra nós, ainda que venha injustiça contra você, saiba que o Deus de Paulo, o Deus de Silas, o Deus de Timóteo é o nosso Deus, aleluia. E é Deus que nos justifica. É Deus, irmãos, que nos justifica. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, vamos continuar fazendo. Nós estamos pregando o Evangelho, vamos continuar pregando. Nós estamos orando a Deus, vamos continuar orando. Nós estamos louvando, vamos continuar louvando. Nós estamos ensinando, vamos continuar ensinando. E não se preocupe com a oposição, porque com a oposição o nosso Deus se carrega. Paulo e Silas foram presos, foram lançados na prisão. Chegaram na prisão e foram amarrados em sua perna num tronco. E eles estavam, irmãos, desanimados, eles estavam inquietos, eles estavam preocupados? Não. Versículo de número 25 do capítulo 16 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Oh, glórias ao nome de Jesus. Amada igreja, Deus, irmão, não nos permite algumas situações sem propósito. Às vezes o Senhor nos permite passarmos por algumas situações para que nós levemos a palavra do Senhor. Paulo e Silas estavam presos, mas eles cantavam. Eu não sei qual que é a sua luta, eu não sei qual que é a sua dor, eu não sei qual que é a sua dificuldade, eu não sei qual que é a tribulação que você tem passado, mas eu quero te dizer nesta noite: enquanto você canta, enquanto você louva, enquanto você prega, o Senhor destrói as injustiças e o Senhor abre as cadeias. Glórias ao nome bendito de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles cantavam e oravam. Paulo e Silas eram homens de oração. Eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Enquanto eles oravam, de repente, aleluia, sobreveio um grande terremoto. Versículo 26: os alicerces dos cárceres se moveram e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Quando o carcereiro viu aquela situação, falou: eu vou me matar, eu vou tirar minha própria vida. E ele quis matar-se, diz a Bíblia no versículo de número 27. Mas Paulo disse: não faças isso, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro quis se matar, porque ele sabia que havia uma punição para o carcereiro que deixasse os presos irem embora. E a maioria das vezes, aqueles carcereiros, que eram os guardas das prisões, eram sentenciados à morte, eram punidos com a própria morte. E aquele carcereiro certamente pensou: os presos vão embora, e quando souberem que os presos foram embora, eles não vão querer entender o que aconteceu, e certamente vão me punir com a morte. Então, antes que eles me matem, eu mesmo vou tirar minha vida. Mas o apóstolo Paulo estava com uma mensagem dos céus, e a mensagem que Paulo e Silas tinham ali era uma mensagem de vida e não de morte. Aleluia. Onde um crente salvo em Cristo chega, ele tem uma mensagem de Deus, e a mensagem do crente é mensagem de vida e não de morte. Paulo e Silas, irmãos, abordaram aquele jovem, aquele carcereiro, e disseram a eles: olha, não tinha própria vida, os presos estão todos aqui, você quer se matar por quê? Se todos nós estamos aqui. E tem uma coisa, nós vamos sair daqui, mas tem uma coisa: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu
e a tua casa. Versículo de número 31. E a Bíblia diz no versículo 32: e lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo lhe foi batizado, ele e todos os seus. Irmão, sabe o que é isso? Não importa qual seja a situação do crente, não importa qual seja a nossa luta, irmãos, nós temos uma chamada, e a nossa chamada é pregar o Evangelho de Cristo, que salva, cura, liberta e leva para os céus. Essa é a nossa incumbência, essa é a nossa chamada. Todos nós somos chamados para sermos missionários, para levarmos a palavra do Senhor. Não importa que seja dentro de um hospital, dentro de um lar, dentro de um presídio, dentro de uma casa de recuperação, não importa aonde nós estamos, aonde nós estejamos, a nossa missão é levar a palavra do Senhor. E Paulo tinha certeza dessa chamada, e por isso, mesmo preso, ele pregou o Evangelho para os que estavam com ele preso, lavou os vergões ali, e logo foram batizados os que aceitaram a Cristo como Salvador. E a Bíblia diz, irmão, no versículo de número 36, que o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois sai e ide em paz. Mas Paulo tinha confiança no Deus que ele servia. É a mesma confiança que nós temos em Deus. Paulo disse assim: olha, nos açoitaram publicamente, sem sermos condenados, nos prenderam, sendo nós homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, querem nos lançar fora. Quer dizer, Deus abriu a prisão, Deus soltou as cadeias, as correntes foram soltas, mas Paulo e Silas não quiseram sair da prisão. Falaram: agora o demônio vai ver o que Deus vai fazer aqui, porque Deus abriu as prisões, mas há algo maior que Ele ainda quer fazer. Eles vão ter que vir aqui, e eles vão ter que nos soltar. E a Bíblia diz então: vindo-lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles homens tiveram que ir lá na cadeia, tiveram que ir lá na prisão e falar: por favor, sai, vou embora, por favor, vocês são cidadãos romanos, não queiram me trazer problema, vão embora da cidade. Paulo e Silas saíram cantando, louvando e exaltando ao nome do Senhor. E quando chegaram na casa de Lídia, a Bíblia diz que os irmãos que ali estavam os confortaram. Irmãos, glórias ao nome de Jesus. Que lugar maravilhoso, que bênção a igreja de Filipos. Por isso que a carta que Paulo escreveu aos Filipenses é chamado da carta da alegria, da carta da felicidade. Paulo e Silas queriam ir para a Ásia, intentaram ir para a Bitínia, o Espírito Santo não permitiu. E o Espírito Santo os levou até a cidade de Filipos, a primeira cidade da região da Macedônia. O apóstolo Paulo não imaginava que Deus ali ia levantar uma grande igreja por intermédio deles, e seria uma igreja que iria ajudá-los em toda a obra missionária. Nós tivemos a aula na escola bíblica dominical este domingo, e vimos, irmãos, que quando Paulo estava preso, lá no capítulo 28, em Roma, na prisão domiciliar, nós vimos que quem mandou recursos, quem mandou ajuda para Paulo, foi a igreja de Filipos, foi aquela igreja que nasceu na casa de Lídia. Quem foi até a prisão levar os recursos? Epafrodito, um servo do Senhor, que arrecadou as ofertas na igreja e falou: Paulo está aqui, a igreja de Filipos, a qual o Senhor te enviou
E aqui, irmãos, eu termino dizendo: um missionário, um pastor de uma igreja, tem um dever de pregar a palavra, tem o dever de ajudar os necessitados, tem o dever de visitar as famílias, tem o dever de trazer conforto através do Espírito Santo de Deus aos enfermos, aos enlutados. É dever do pastor, é dever do missionário levar uma palavra de cura, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Sim, é dever do pastor, é dever do missionário. Mas, irmãos, é interessante, o que me chama a atenção é que quando Paulo e Silas saíram da prisão, que eles voltaram para a casa de Lídia, a Bíblia diz que não foi Paulo que trouxe conforto àqueles irmãos, e nem Silas. A Bíblia diz que foram justamente os irmãos que confortaram a Paulo e Silas. E assim é na obra do Senhor. Horas nós confortamos, e ora é a igreja que nos conforta. Ora, irmão, nós consolamos, ora é a igreja que nos consola. Ora, nós oramos pela igreja, e tem horas, irmãos, que é a igreja que está orando por nós. Ora, nós oramos para desrepreender a enfermidade, mas tem momentos que a igreja que está orando para desrepreender a enfermidade na vida do pastor. Glória a Deus. Estamos aqui para acolher, e na maioria das vezes somos acolhidos. E eu quero louvar a Deus por essa igreja abençoada em Vila Norte, que tem orado por nós, que tem nos confortado, que tem nos trazido consolo também, que tem sido uma bênção na minha vida e na vida da minha esposa. Eu lembro, irmãos, quando o pastor Israel ligou para mim e me designou para assumir uma congregação do nosso setor. A congregação era a congregação do Jardim Irene. E nós fomos para lá. Chegando naquela congregação, irmãos, logo nós soubemos, chegou ao nosso conhecimento de uma irmã que ela sofria com um problema seríssimo nas pernas, e ela tinha uma ferida enorme no pé, e ela sofria de diabetes, aquela ferida não cicatrizava de jeito nenhum, e ela morava, irmão, numa ladeira, assim, lá no alto da ladeira, ela não conseguia descer para ir aos cultos. E logo tomei conhecimento que os irmãos levavam a ceia para aquela irmã. E Deus colocou em meu coração para que eu e minha esposa levássemos a ceia para aquela irmã a partir daquele momento. Eu reuni os diáconos da igreja e falei: irmãos, os irmãos tinham liberdade de levar a ceia do Senhor para os enfermos, mas para essa irmã Deus colocou no meu coração que a minha esposa e eu íamos levar essa ceia para ela todos os meses. E nós fizemos isso, começamos a levar a ceia para ela todos os meses. Irmãos, e nós íamos sempre com uma palavra de consolo para aquela irmã. E nós já entrávamos na casa dela, uma casa simples, e já entrávamos, abraçávamos aquela irmã, e já dizíamos para a irmã: fica tranquila, Deus é contigo, Deus não vai te abandonar. Irmãos, e toda vez ela olhava para mim e dizia assim: meu filho, eu estou bem. Eu estou bem. Eu falei: não, mas a irmã está enferma. E ela dizia assim: mas eu estou bem. E eu dizia: mas a irmã está com uma ferida enorme na perna, mal consegue andar. E ela dizia para mim: mas pastor, eu estou bem. Eu estou bem, não se preocupe comigo não. Eu fiz um bolinho aqui para o senhor. Toda vez ela nos recebia com um bolo. Ela ficava escorada numa cadeira, na frente do fogão, para conseguir fazer aquele bolo. Todo mês ela fazia um bolo para nos receber. A gente sentava, tomava café, sabe aquelas angústias, aquelas tristezas da vida, do trabalho, da obra pesada, tudo aquilo indo embora, irmãos. Ela nos recebia com tanto amor, nós íamos para consolar e saímos, era consolados de lá. E eu falava para ela, eu lembro que uma vez eu falei para ela: irmã, vamos continuar firme em oração. A irmã tem orado a Deus. E eu lembro que ela me respondeu assim: pastor, eu não oro mais. Eu falei: como assim, irmã, não ora? Ela falou: eu converso com Deus agora. Eu não consigo mais dobrar meus joelhos, eu não consigo mais ficar em pé. Aí ela sentava na cadeira assim e falava assim, que colocava uma outra cadeira do lado e falava: Deus, por favor, sente-se aqui nessa cadeira. E ela falava que ficava assim, Deus do lado e ela do outro, ela conversando com Deus. E ela falava que ali ela chorava, ali ela sentia a presença de Deus, ali ela recebia a
sempre uma palavra de Deus para o meu coração. E assim é a igreja do Senhor, irmãos. O pastor leva a palavra para a igreja, mas tem hora que a igreja que traz uma palavra para o pastor. O pastor abraça a igreja, mas tem momentos que a igreja é quem abraça o pastor. E assim a obra do Senhor vai sendo feita e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Paulo e Silas saíram da prisão e foram consolados pela igreja de Filipos, uma igreja que nunca abandonou o apóstolo Paulo. Deus abençoe a igreja, que sejamos uma igreja assim, que nunca abandonemos uns aos outros, principalmente aquele a quem Deus chamou para trazer a palavra do Senhor e para cuidar do rebanho do Senhor. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Nós vamos, irmãos, ficar de pé, o horário já está adiantado, nós vamos descer para o café e às 22 horas retornaremos para a hora da oração, às 22 horas, por essa porta lateral, irmãos. Nós vamos fechar a porta da frente e vamos abrir só a porta do meu lado direito aqui. Então, quando os irmãos subirem, entre pela porta do lado direito. Nós faremos assim também, irmão Fábio, irmão Joel, minha esposa. Nós vamos fazer assim também nas orações das irmãs pela manhã. Nós vamos abrir só essa porta lateral agora, para ficar mais, as irmãs ficarem mais protegidas aqui, tendo em vista que a porta da frente não será mais aberta para este trabalho de oração. Quero convidar aqui nosso companheiro, pastor Emerson, estará orando ao Senhor novamente, agradecendo a Deus por tudo quanto o Senhor falou conosco nesta noite. Há alguém em nosso meio que gostaria de aceitar a Cristo como Salvador? Todos já são salvos. Alguém para Jesus? Amém. Todos já são salvos em Cristo. Glória a Deus. Então vamos orar e agradecer a Deus por este culto nesta noite. Pastor Emerson. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, colocando diante da tua presença, Senhor, queremos agradecer a ti, ó Pai, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite, por esse culto, ó Deus amado, abençoado aqui neste lugar, Senhor eterno. Agradecemos a ti, ó Deus amado, por esse momento glorioso, ó Deus amado, nós participamos, ó Deus, desse culto, desse ensino da tua palavra. Deus, pede-nos em paz nossos lares, comentário pelo teu sangue, Senhor eterno. Deus amado, continuamos abençoando de uma forma especial, Deus, te louvamos por tudo que